uma palavrinha sobre o tema que eu acho que é importante. Quando Por você favor. fala assim, fator humano na transformação digital, Uhum. e em si transformação digital, eu acho que há uma grande confusão em torno do tema. Porque fator humano na transformação digital não é o ser humano aprendendo a usar novas tecnologias. Uhum. Existe uma confusão muito grande entre o que é o digital e o que é o tecnológico. Porque se digital fosse apenas tecnologia, Marco, quando nós começamos, tem uma turma que vai estar ouvindo aqui o vídeo que não sabe disso, não lembra disso, quando nós Uhum. começamos a usar e-mail há Uhum. 40 anos atrás, aquilo seria digital. Ninguém Uhum. falava digital naquela época. Quando a gente começou a usar a internet, aquilo seria digital. Por que ninguém falava de digital? Porque o digital é muito mais do que o tecnológico. Na minha visão, não é Uhum. compartilhada por todos os Uhum. pesquisadores e que escrevem, na minha visão, o digital pode ser até sem tecnologia. A mentalidade digital, ela pode acontecer, por incrível que pareça, em alguns momentos em cima de plataformas analógicas. Por Concordo com quê? você. Porque o digital é muito mais um jeito de pensar, uma maneira de fazer as coisas, etc. Então, realmente, agora, para a gente começar, eu vou pedir para você passar aquele vídeo rápido do professor Dr. Silvio Meira, que é CEO do Porto Digital no Recife, de várias startups, professor emérito na Unicamp, ele foi num determinado Uhum. momento, etc. Então, ele dá um pontapé inicial para essa conversa que a gente vai ter. Por favor, Vamos lá? vamos lá. Se a gente fosse fazer um painel gigantesco, fosse escrever as palavras transformação digital não é transformação escrito bem pequenininho e digital escrito bem grande. Muito pelo contrário, é digital escrito bem pequenininho como infraestrutura da mudança e transformação escrito bem grandão como processo de mudança. Nos últimos, talvez, 10, 15 anos, a gente viveu um processo onde as pessoas ficaram melhor informatizadas do que as organizações. No mundo onde clientes e usuários são redes de grupos de interesse, as corporações que sobrevivem são redes de resoluções de problemas de clientes e usuários. Não é um processo de ensinar, é um processo de aprender, que vai mudar na organização, vai mudar em cima de ou por causa de informação. Quem não entender isso, talvez nos próximos 2, 3 anos, CIO vai significar Career is over. Career is Muito over. legal, Não né? importa o Falou tudo, né? Falou tudo. Então, Falou tudo. assim, coisas que passam ali meio desapercebidas, porque parece que são teorizações. Não são. Uhum. Por exemplo, o que acontece quando o ser humano está muito mais informatizado do que a organização? Ele tem muito mais contato um com o outro do que com a organização, e a organização não consegue mais estabelecer barreiras hierárquicas para dominar determinadas coisas. Vou te dar um exemplo de algo que era simples, mas que era inimaginável tempo atrás. Uma ferramenta como o Glassdoor, na qual todos os funcionários de empresas podem colocar seus salários, se eram bem tratados ou se não eram bem tratados, criar uma rede de pessoas, independente da organização, que falam entre si, não falam mal, não, falam de organizações, compartilham conhecimento generosamente. Uhum. Outro exemplo, você viaja pelo Booking e aí você chega depois da sua viagem, ou pelo Airbnb. Uhum. Viaja pelo Airbnb e você compartilha ao final da sua viagem. O que você achou legal? Fiquei na casa do Marco Cog, ele me tratou muito bem, a chave estava no lugar certinho, etc. Então, eu tomo uma decisão de compra e uma decisão de participação no mercado baseada não na propaganda da empresa, e Uhum. sim baseada na informação que uma outra pessoa está me dando e que eu não conheço, mas olha que coisa louca. E quem fala de mim? Diga. E quem fala de mim não sou eu, é você. Exatamente. É Né? uma outra pessoa.
Aqueles que estão acostumados a falar de si para alguém, né, tem que também aprender, né, nesse novo mundo que nós estamos, né, Marcos, de que é muito melhor e mais efetivo alguém falar de você para esse público do que você falar de você, né? O Marco, a gente poderia falar muito sobre isso, mas a gente teria o risco de fugir do tema e ir para um tema que se chama economia compartilhada ou economia cooperativa, que é primo, ali do lado. Como é que a Conver- gente fica no tema? Conversar, Reforçando. Diga. conversar com você é sempre muito prazeroso, né, Marcos? A Ufa, gente eu ficaria aqui até amanhecer, né? Mas assim, agradeço olha, muitíssimo. a gente está falando, Marcos, da jornada Indústria 4.0. O que é essa jornada? Ela é um portfólio roadmap que é criado a partir dos objetivos do planejamento estratégico de uma organização. E ali nós vamos trabalhar a automação das coisas. Nós vamos procurar em produtos, processos e negócios alguma forma de disruptar, né? Você vai provocar disrupção. Como você citou esses exemplos muito tradicionais aí de hotelaria, né? Existe também o exemplo tradicional de táxi, né? Que ele era um negócio e a partir de ter essas tecnologias habilitadoras, você consegue provocar uma disrupção, ou seja, fazer um modelo de negócio que não tem nada a ver com aquilo que a gente conseguia, que a gente tinha. O mesmo vale para produtos e para processos. Então, quando a gente vai fazer isso daí dentro da indústria, o movimento está se chamando Indústria 4.0. E a jornada é você compor um comitê com diretores e gestores que vão dar diretrizes, vão aprovar iniciativas, vão aprovar mudanças, e esse pessoal se reúne, sei lá, a cada mês, a cada bimestre, para dar essa participação. E embaixo tem a equipe mão na massa, a equipe de projeto. E o que está acontecendo, Marcos, e a razão pela qual eu convidei você aqui para nos explicar, para a nossa audiência composta por gestores industriais que estão com esse programa Indústria 4.0 no seu radar, quer implantar, ele se imune de um monte de ferramentas, recebe um monte de fornecedores de tecnologia, e a hora que ele vai implantar, falha. Na hora da implantação, você percebe que o problema não foi da tecnologia, nem da ciência, mas foi do fator humano. E você é uma pessoa de referência minha que tem muita propriedade para explicar para essa audiência o porquê da falha. Então, se colocando no lugar da audiência agora, Marcos, eu sou um gestor industrial e eu preciso implantar a jornada 4.0 aqui na minha fábrica. Quais habilidades, quais necessidades do fator humano eu, gestor, preciso me preparar? O que você me recomenda para me preparar? Ô, Marco, primeiro eu vou te falar da minha compreensão de indústria 4.0 para dizer exatamente o Tá, que falta e onde a gente erra. fica à Se você vontade. olhar qualquer texto sobre indústria 4.0, botar no Google ou agora no chat GPT o que é a indústria 4.0, é muito provável que você receba uma longa lista de tecnologias. Uhum. A indústria 4.0 é robótica, é internet das coisas, é automação, é nuvem, é inteligência artificial, não sei o que. Uma longa lista de tecnologias. Enquanto que, para mim, indústria 4.0 e internet Web 3 não são, na essência, isso, e sim a possibilidade de conexões diretas entre as pessoas e as máquinas com as pessoas. É você não precisar passar por um centro para fazer determinadas coisas, né? É você não precisar pedir uma autorização ou porque um algoritmo fez, ou porque alguém estava empoderado para fazer, você não precisar passar por essas instâncias de aprovação para fazer as coisas. Então, quando eu Bom, digo um algoritmo fez, você tem ferramentas como blockchain que vão acabar com processos de compras. Você vai estar lá, vai ter gatilhos. Olha, quando uhum. smart contracts, né? Quando tal coisa suceder, você vai lá e paga o fornecedor, não precisa mais nada. Agora, nesse mundo de infinitas possibilidades de conexão,
você não pode ter pessoas que não podem se conectar com as outras. Ah, ô Marco, você, para falar com a empresa tal, você tem que fazer um e-mail com cópia para não sei quem, babá, por causa de questões de compliance. Você vai ter que rever o que é compliance. Você vai ter duas opções. Ou você dá criatividade, autonomia e espontaneidade para as pessoas, ou você tem os velhos, antigos mecanismos de comando e controle. Perfeito, professor. Alinhadíssimo a sua fala. Né? Então, para mim, a história da indústria 4.0 e aonde ela falha é você querer ter velhos mecanismos de desconfiança do ser humano. Sabe? Você faz lá um processo seletivo com os garotos da USP, da Unicamp, do IBMEC, de não sei de onde, os melhores do planeta, e depois diz aqui assim, olha, esse aqui é teu chefe, faça o que ele disser. Uhum. Para quê, né? Então você tem que deixar ele navegar naquilo que o Silvio Meira falou de redes de pessoas e as organizações como redes que controlam redes de pessoas. Controlam no sentido de organizam. Então, a grande dificuldade é essa, Marco, isso que as pessoas chamam, já virou gíria também, mindset, mentalidade, jeito de pensar, maneira de pensar.